Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET, volume 7, sétimo ano, semana 1. Unidade temática, grandezas e medidas, objeto de conhecimento, problemas envolvendo medições, habilidades, resolver problemas que envolvam medições de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Elaborar problemas que envolvam medições de grandezas inseridas em contexto oriundo de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Conteúdos relacionados, medidas de grandezas. O objetivo das atividades dessa semana é resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridas em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Então, pessoal, vamos para as atividades da semana 1. Observe a tabela abaixo. Então, aqui nós temos uma tabela onde tem tipos de lanche, unidade de medida, sódio e açúcar. Letra A. Dentre as opções apresentadas, escolha uma opção de lanche de sua preferência com 3 itens da tabela acima. Anote também a quantidade de cada item que deseja consumir. Então, pessoal, nessa atividade aqui você vai anotar 3 tipos de itens. Você vai elaborar o seu lanche. Você pode elaborar outros tipos de lanche, tá bom? Então, nós temos várias opções aqui. E você vai anotar qual a quantidade que você irá consumir. Por exemplo, se eu escolher pão, quantos pães eu irei consumir? Se eu escolher maçã, quantas maçãs eu irei consumir? Então, eu escolhi a primeira opção, um pão francês mais margarina, 1 unidade. Segundo, refrigerante, 1 unidade. E terceiro, uma maçã, 1 unidade. Letra B. Calcule a quantidade de sódio e açúcar correspondente à opção escolhida. Então, eu coloquei aqui lanche, sódio e açúcar. Então, eu escolhi o pão francês, mais com margarina, refrigerante e maçã. O pão francês mais a margarina, ele tem 673 miligramas de sódio e 37 gramas de açúcar. O refrigerante, ele tem 18 miligramas de sódio e 37 gramas de açúcar. A maçã, ela não tem sódio e tem 10 gramas de açúcar. Somando tudo, ficou 691 miligramas de sódio e 84 gramas de açúcar. Letra C. Compare a quantidade de sódio e açúcar consumidos nessa refeição em relação ao recomendado pela OMS. Quais as suas percepções? Então, de acordo com a OMS, o sódio, 5 gramas, 1 grama corresponde a 400 miligramas de sódio. Então, eu posso dizer que 5 gramas vezes 400 miligramas corresponde a 2.000 miligramas. Eu consumi 691 miligramas. Então, de acordo com o recomendado pela OMS, a quantidade dessa refeição foi menor do que a diária recomendada pela OMS. Então, eu consumi menos sódio do que era recomendado. Isso é bom. Em relação ao açúcar, o açúcar é recomendado 50 gramas. Consumi 84 gramas. Então, de acordo com a recomendação da OMS, eu consumi mais açúcar do que deveria. Então, como ficaria a resposta? A quantidade dessa refeição foi maior que a diária recomendada pela OMS. Letra D. A sua escolha de lanche está dentro das recomendações diárias de sódio e açúcar ou já ultrapassou? Se sim, em quantos? Então, analisando aqui, olha, o sódio ficou abaixo da recomendação, mas o açúcar ficou acima, né? Então, não, a quantidade de açúcar ultrapassou 34 gramas. Letra E. Se a quantidade de sódio e açúcar não foi ultrapassada, quantos ainda se poderia consumir? Quais desses itens seria uma outra opção de lanche em outro horário? Então, se nós formos analisar o que não ultrapassou foi o sódio, né? A açúcar já tinha ultrapassado. Então, como o sódio não ultrapassou, vamos colocar uma outra opção de lanche. Você pode escolher qualquer outra, né?
Então, ainda seria possível consumir 1.309 miligramas de sódio. Olhando aqui minha tabelinha, eu tenho outras opções. Então, olhando aqui, em uma outra refeição eu poderia escolher o biscoito recheado e um iogurte, que ainda sobraria espaço para o sódio. Olha, 38 miligramas de sódio e 84 miligramas de sódio. Letra F. Como poderia reduzir a quantidade de sódio e açúcar ingeridos diariamente? Então, de acordo com a minha tabela aqui, nós poderíamos ingerir frutas, né? Olha, a banana, ela não possui nada de sódio e 12 gramas de açúcar. A maçã não possui nada de sódio e 10 gramas de açúcar. Então, frutas e legumes são alimentos mais saudáveis, então possui menos sódio e menos açúcar. Então, ingerindo mais frutas, legumes e alimentos que possuem uma quantidade baixa de sódio e açúcar. Atividade 2. Estudos indicam que, se uma pessoa ingerir mais de 335 miligramas de bebida açucarada em 24 horas, isso pode aumentar a pressão arterial máxima, exercida quando o coração se contrai em 16 milímetros de mercúrio, que é uma unidade padrão de medida da pressão arterial. O consumo de açúcar também eleva a pressão arterial mínima, quando o coração se dilata em 8 milímetros. Pedro gosta muito de beber sucos prontos e refrigerante. Olhando as informações nutricionais, viu que em cada garrafa de 280 miligramas de refrigerante que ele ingere tem uma grande quantidade de açúcar. São em torno de 31 gramas de açúcar e 18 miligramas de sódio. Já nas garrafas de 335 miligramas de suco pronto, há 49 gramas de açúcar e 5,9 miligramas de sódio. Ele consome diariamente uma garrafa de refrigerante no almoço e outra no jantar. No lanche da tarde, ingere um copo de 500 miligramas de suco. Letra A. De acordo com as informações, qual é a quantidade de açúcar e de sódio ingerida por Pedro diariamente? Então, para ficar mais fácil, eu coloquei as informações no quadro para podermos analisar. Então, de lanche, Pedro ele consome 2 refrigerantes diariamente e um suco de 500 ml. São 36 miligramas de sódio para o refrigerante e 62 gramas de açúcar. Então, nós vamos ter que encontrar a quantidade do suco. Para encontrarmos a quantidade do sódio e açúcar do suco, nós iremos ter que aplicar uma regrinha de 3. Olha, porque o suco, nós sabemos que 335 ml de suco corresponde a 49 gramas de açúcar. E eu sei que 500 ml de suco corresponde a uma quantidade de açúcar. Então, vou aplicar a regrinha de 3 para resolver. Multiplicando cruzado vai ficar 335 vezes x e 500 vezes 49. Resolvendo, ficou 335x igual a 24.500. Isolando, ficou x igual a 24.500 dividido por 335. Resolvendo, 73,1 gramas. Então, encontrei a quantidade de açúcar. Agora, eu vou encontrar a quantidade de sódio. Vou limpar aqui minha memória de cálculo para poder fazer o do sódio também. Continuando, vamos calcular o sódio, né? Então, nós temos o suco pela quantidade de sódio. Então, 335 ml de suco corresponde a 5,9 miligramas de sódio. 500 ml de suco corresponde a x de sódio. Vou aplicar a regra de 3, vou multiplicar cruzado. 335 vezes x e 500 vezes 5,9. Resolvendo, 335x igual a 500 vezes 5,9. Ficou 335x igual a 2.950. Vou isolar 2.950 dividido por 335. Encontrei 8,8 miligramas. Então, vou preencher meu quadro aqui na parte do sódio e vou somar. Somando, ficou 44,8 miligramas de sódio e 135,1 gramas de açúcar. Letra B. Ele pode estar desenvolvendo um quadro de hipertensão arterial? Justifique. Provavelmente sim, pela quantidade de açúcar que ele está consumindo diariamente, a resposta vai ficar provavelmente sim,
porque ele bebe cerca de 1.170 ml de bebida açucarada por dia e o recomendado é de 335 ml. Atividade 3. Todo ano Carlos troca de celular. O que ele não sabia é que para fabricar um único aparelho são necessários 12.760 litros de água, desde o processo de busca de materiais brutos até fabricação e montagem. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, o consumo médio diário consciente de água por pessoa deve ser de 110 litros para tomar banho, cozinhar, lavar roupas e etc. Se Carlos trocou de smartphone 3 vezes nos últimos 3 anos e sua família é composta por 4 pessoas, por quanto tempo a família de Carlos poderia ter seu consumo residencial de água suprido com a quantidade de água usada na fabricação de seus celulares? Então vamos lá. Então o celular ele gasta 2.760 litros. Como ele adquiriu 3 celulares, eu vou multiplicar por 3. Então deu 38.280 litros. O consumo familiar é 110 litros para uma pessoa. Como são 4 pessoas, eu vou multiplicar por 4. Então ficou 440 litros por dia. Vou pegar a quantidade de gasto que tem com o celular pelo consumo familiar. Então ficou 38.280 dividido por 440, resolvendo 87 dias. Então, a quantidade de gás que teve para a fabricação do celular de água, ele poderia manter o consumo familiar dele por 87 dias. Atividade 4. Levando em consideração o meio de transporte que você utiliza para ir à escola e que para cada 70 kg de emissão de CO2 é necessário plantar uma árvore de Mata Atlântica, faça a estimativa de quilometragem mensal percorrida da sua casa até a escola. A quantidade correspondente de emissão de CO2 de acordo com os dados da tabela ao lado e quantas árvores de Mata Atlântica são necessárias plantar para compensar essa emissão, a fim de amenizar a poluição do ar. Caso você não use nenhum transporte poluente, procure um amigo que utilize esse tipo de transporte e, baseando nos dados coletados, faça os cálculos. Então, pessoal, nessa atividade você vai anotar quantos quilômetros você gasta da sua escola até sua casa, da sua casa até a escola. Então, trajeto de ida e vinda, né? Se você usa o meio de transporte que é a pé ou bicicleta, você pode olhar um meio de transporte que um colega seu usa para ir para a escola, ou você pode fazer estipular uma quantidade de quilômetros. Nesse caso aqui, eu coloquei o carro como um trajeto de 20 km, 20 km de ida e 20 km de volta. A cidade onde eu moro, onde eu leciono, dou aula, ela é bem próximo às coisas aqui, por ser uma cidade pequena. Então, eu geralmente vou andando ou eu uso bicicleta. Raramente eu utilizo o carro para estar indo trabalhar, mas eu utilizo o carro para outras demandas, né? Então, eu coloquei mais ou menos 20 km só para a gente ter uma ideia aqui. Então, de ida e volta, né? Eu coloquei 40 km, então o carro gasta 1,74, então ficou 1,74 vezes 40, resolvendo 69,6 km por dia. Lembrando que o mês ele tem 4 semanas e cada semana tem 5 dias, multiplicando dá 20 dias. Então, eu vou pegar esses 20 dias e vou multiplicar pelo 69. Ficou 69,60 vezes 20. Eu vou encontrar 1.392 quilos. Então, pessoal, como é 70 quilos para uma árvore, eu vou pegar 1.392 dividido por 70, que vai dar 19,88. Não existe, né? Não tem como eu plantar 19,88 árvores. Então, eu vou arredondar para 20 árvores. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET volume 7, sétimo ano, semana 1. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!